momento eu estarei orando pela palavra de Deus, para que nós possamos dar início ao apostolado esta noite. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito. Obrigado pelo mover, porque eu creio que há um mover predestinado, Senhor, para a Tua igreja, para o MGA Manaus 2. Há um mover predestinado para a igreja de Cristo, todos aqueles que estão debaixo do apostolado, Pai, todos aqueles que estão crendo, Senhor, vivendo da fé, todos aqueles que estão recebendo, Senhor, o apostolado. Eu oro para que haja testificação do Teu Espírito na vida deles, que eles recebam espírito de sabedoria e de revelação, o perfeito entendimento, que os olhos possam serem abertos para a Tua glória, Senhor, segundo a Tua vontade, porque Tu és soberano e Tu és Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Eu oro, Senhor, declarando que a Tua palavra ela não voltará vazia, mas te será revelada, Pai, em nome de Jesus. Declarando que o meu trabalho ele não é em vão, ele não será e nunca será em vão. É para a Tua glória. Manifesta a Tua glória, segundo a Tua vontade predestinada. Em nome de Jesus. Assim eu oro, e assim eu creio, e assim eu falo. Creio, por isso eu falei. Creio, e por isso eu falo. E assim eu declaro, em nome de Jesus, e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus, amados. Nós iniciamos um estudo semana passada, quinta-feira passada. Nós começamos a parte 1, a soberania de Deus, parte 1. Hoje nós iremos falar sobre a soberania de Deus, parte 2, né? Porque é um estudo intenso de versículos, de capítulos, né? Para que nós possamos entender, né? Para que o Espírito Santo traga o perfeito entendimento, né? Então, eu dividi os estudos e ainda estarei trazendo na próxima quinta-feira a parte 3 para concluir o estudo sobre a soberania da graça de Deus. Então esse é o tema, a soberania de Deus, parte 2. Glória a Deus. Então, amados, não há injustiça da parte de Deus em sua escolha, né? Porque Deus, Ele criou, né, duas sementes, o vaso de honra e o vaso de desonra, ovelhas e bodes, né? Filhos da salvação e os filhos da ira, né? Então Ele é oleiro, Ele é Senhor, e nós começamos falando esse assunto semana passada, e os amados que ainda não assistiram, está lá no meu canal o estudo de quinta-feira, a graça e o apostolado, de quinta-feira da semana passada. Os amados podem estar lá e acompanhar a parte 1. Hoje nós estamos estudando a parte 2. Então, amados, não há injustiça da parte de Deus em sua escolha, porque Deus ele não é injusto, Ele é soberano, porque muitos podem achar que Deus é injusto pelo fato de um filho ser o filho da salvação e um outro filho ser o filho destinado à perdição, filhos da ira. Então, amados, não é injustiça da parte de Deus, é a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele age como tal. Então, é sobre esse assunto que nós iremos dar
continuidade essa semana no apostolado. Vou fazer uma leitura, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, ele falou sobre o assunto de soberania. Vamos estudar em Romanos, o capítulo é o 9, o versículo é o 21. Romanos, o capítulo é o 9 e o versículo. Vamos ler primeiro o 13 e o 14, depois vamos ler o 21. Tudo no capítulo 9 mesmo. Romanos capítulo 9, o 13 e o 14. E depois a gente lê o 21, somente o versículo 9. Vamos ver o 13. Como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, amados, aqui a palavra de Deus, ela está clara, a qual Deus amou Jacó, né? Que Jacó é uma ovelha, né? Ele foi uma ovelha, um filho da salvação. E ele aborreceu a Esaú, ou seja, ele rejeitou. Algumas versões diz rejeitou, a minha está rejeitou. Algumas diz aborreceu a Esaú. Então, a injustiça da parte de Deus, aqui no 14, que diremos, pois? Uma pergunta, Paulo perguntando. A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Por que não há injustiça da parte de Deus? Porque Deus é soberano e nós não temos que questionar o porquê que Deus, né, criou e fez e escolheu as duas sementes, e Ele é soberano. Então Deus, ele não é injusto, não há injustiça da parte de Deus. O que há é uma soberania, que Ele é soberano e não há injustiça. Agora vamos ler o 21. No capítulo 9, o versículo é o 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, há injustiça da parte de Deus, como Paulo disse aqui no 14, porque Deus fez um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Mas aqui a palavra, ela é profética e literalmente oleiro aqui quer dizer Deus. Então Deus ou não tem o oleiro, ou seja, ou não tem Deus poder sobre o barro. Então o barro somos nós, a qual nós fomos revestidos em carne. Tanto os vasos de honra como os vasos de desonra, né? Somos revestidos em carne. Glória a Deus. Abba, Pai. Então não há injustiça da parte de Deus. Deus que criou, Deus que fez e formou do mesmo barro para fazer um para a honra e outro para a desonra. Então não há injustiça da parte de Deus. O que há é a soberania de Deus, porque Ele é soberano e Ele é Senhor absoluto. Glória a Deus, porque Ele é Senhor. Agora vamos ver o que Moisés falou, né? Sobre a soberania de Deus. Moisés, nós vamos ler o livro de Deuteronômio, o capítulo é o 32 e o versículo é o 4. Deuteronômio 32, 4.
Glória a Deus. Aqui vamos ver o que Moisés falou da soberania de Deus. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e é reto. Glória a Deus. Então aqui é o que Deus é, soberano. Glória a Deus. Então aqui são muitas coisas que o Moisés falou. Ele é a rocha, né? Cuja obra é perfeita. Então a obra de Deus, ela é perfeita. Por que é perfeita? Porque ele é soberano e todos os seus caminhos são justos. Então, se os caminhos de Deus são justos, não há injustiça da parte de Deus. O que há é a soberania de Deus. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Então, amados, está claro que não há injustiça em Deus. Não há injustiça, né? Já vi muitas pessoas dizer que há injustiça, né? Porque na verdade o inferno, ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Eles não foram para as ovelhas, né? Não é para a ovelha, não é para aquele que Cristo morreu, ressuscitou e reconciliou. Glória a Deus. Então, amados, é uma escolha de Deus, é a soberania, é a perfeição, a obra perfeita de Deus, que aqui Moisés falou sobre a soberania de Deus. E ele é justo e ele é reto. Então não há injustiça, porque ele é justo e ele é reto. Glória a Deus. Então ele é soberano e ele é Senhor e age como tal. E não há injustiça, né? Como Paulo perguntou, há injustiça da parte de Deus? Então aqui Moisés também falou que também não há injustiça da parte de Deus, né? Porque a Bíblia, ela é como que um quebra-cabeça, né? O Espírito Santo dá uma palavra aqui, aí ele dá outra, e a palavra, ela vai se completando e o Espírito vai trazendo a testificação ao nosso espírito. Glória a Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão. Glória a Deus. Que estamos debaixo do apostolado, que nós recebemos a graça de Cristo. Glória a Deus. Então, amados, foi um propósito de Deus amar a Jacó e aborrecer a Esaú. Ou seja, houve um propósito da parte de Deus, porque ele é soberano, porque ele é Senhor, e os filhos da perdição são preparados para a perdição. Então, por isso ele aborreceu ou rejeitou em algumas versões, porque houve uma eleição de Deus. Houve uma eleição de Deus que já havia sido feita desde antes da fundação do mundo. Então, por que Deus aborreceu a Jacó e aborreceu a Esaú e amou a Jacó? Porque foi o espírito de Jacó, que era uma ovelha predestinada já desde antes da fundação do mundo. E Esaú já era uma ovelha, um bode destinado à ira. Glória a Deus, Abba Pai. Então, porque havia uma predestinação já no Espírito. E Deus já sabia e conhecia, porque Deus sabe, Deus conhece os que são seus, os que são as suas ovelhas. Então, a eleição de Deus na vida dos eleitos, aqui para Jacó, né? Ela está em Efésios 1:4.
Glória a Deus. Efésios 1:4 fala sobre a predestinação, a eleição de Deus. Por isso que Deus amou a Jacó, porque havia uma predestinação, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Glória a Deus. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus já conhecia a Jacó. Deus já sabia que ele era uma ovelha, né? Que ele já era um espírito predestinado, um espírito eleito. Então, amados, glória a Deus que aqui nós aprendemos sobre a predestinação, o porquê que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó, porque não há injustiça da parte de Deus e há uma soberania, uma vontade soberana de Deus, porque nós estamos falando sobre o tema A Soberania de Deus, parte 2. Vamos ler Isaías 55 e o versículo 8 e 9. O que para o homem é injustiça, para Deus é soberania. Ou seja, se o homem acha que há uma injustiça, para Deus há uma soberania. Deus, ele é soberano, Deus é Senhor. Isaías 55, 8 e 9. Glória a Deus. 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9. Assim diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Então, amados, aqui nós entendemos que não há injustiça da parte de Deus. O que para o homem há uma injustiça, para Deus há uma soberania. E aqui no 8, os meus pensamentos não são os vossos, porque Deus não pensa como o homem pensa, né? Porque Deus é soberano, Ele é Senhor. E os caminhos do homem também não é como os caminhos de Deus. Então, Deus é soberano e nele não há injustiça. Glória a Deus. Porque se o homem pensa que há injustiça da parte de Deus, o que o homem pensa que é injustiça, para Deus é soberania, porque Ele é soberano. Glória a Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus não pensa como o homem pensa, né? O homem pensa nas coisas terrenas, pensa nas coisas carnais, né? Pensa que há injustiça, mas para Deus Ele é soberano. Glória a Deus. Então, amados, Deus, Ele não é democrático, Ele é um Deus teocrático. Ou seja, Deus não fez uma vocação para ver se os anjos, o que os anjos pensavam a respeito da salvação. Não, porque Ele é soberano. O governo de Deus, ele é teocrático, ou seja, não é democrático, porque aqui para nós, né, no Brasil, nós estamos em um país, um regime democrático, né?
Existem várias leis, né? Existe a democracia, né? Então, na democracia não é somente uma pessoa que rege, né? Existe o poder executivo, legislativo e o judiciário. Então, ambos, um depende do outro, precisa que um outro aprove. Então, o governo de Deus, ele não é democrático. O governo de Deus, ele é teocrático. Ou seja, somente ele governa. Somente ele atua sobre tudo e sobre todos, porque ele é Senhor e porque ele é soberano. Então ele não ficou perguntando dos anjos, né, com relação à salvação. Glória a Deus. Ele decidiu que nós seríamos salvos pela graça e nós somos, porque ele é soberano. Vamos ver Efésios 2:8. Glória a Deus. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela soberania de Deus, ele nos salvou. Ele não perguntou dos anjos, ele não teve nenhum tipo de regime democrático para perguntar. Por isso é que a soberania de Deus, ela abole o livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio é o homem que decide aceitar Jesus para ele ser salvo. Enquanto que o governo de Deus, ele é teocrático, porque ele é soberano. Então aqui é a palavra de Deus que Deus falou e Paulo escreveu, porque Jesus Cristo, o ressuscitado, falou para Paulo, trouxe as revelações. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui está o governo de Deus, a soberania de Deus. Ele decidiu e está consumado. Nós estamos salvos pela graça de Deus. Não depende de nós, como diz no 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui o plano de salvação, ele é um plano soberano de Deus. Ele decidiu, não dependeu dos anjos, não dependeu de nós, mas dependeu de Deus, que é um Deus soberano, que é um governo teocrático. Glória a Deus. Ainda em Efésios, no 1, capítulo 1 e o versículo 11. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, o versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, amados, segundo o conselho da sua vontade. Então, ele nos predestinou. Então, nós somos predestinados porque ele já nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Ou seja, fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Então, nós já somos predestinados por Deus e já somos predestinados para a salvação, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, não é segundo o conselho da vontade do homem, não é segundo o conselho da vontade dos homens, dos anjos, mas foi segundo o conselho
da sua própria vontade. Então, ele consultou somente a sua própria vontade, porque ele é soberano, ele é Senhor. Então, a soberania de Deus, ela exclui completamente a questão do livre-arbítrio que o sistema religioso colocou, que as pessoas têm que aceitar Jesus para serem salvas, né? E na verdade, nós já somos salvos porque a soberania de Deus, ele decidiu e ele já salvou e já estamos salvos. Glória a Deus. Então, amados, continuando o nosso estudo hoje, né? Nós estamos falando aqui sobre a soberania de Deus, a parte 2, né? A Sheila chegou ainda agora. Nós estamos falando aqui da soberania da parte de Deus, a parte 2. Estudamos semana passada a parte 1. E na semana que vem nós concluiremos esse estudo, para não ficar muito extenso, né? Para os amados, um tempo muito prolongado. Glória a Deus. Então, amados, Deus não ficou perguntando também para Paulo o que ele achava a respeito do governo da igreja. Não, Deus estabeleceu. Então, nós vamos ver agora que Deus ele estabeleceu uma ordem, né, na igreja, uma ordem teocrática de Deus na igreja, e ele não perguntou de Paulo, e ele não perguntou do homem, o que o homem queria, o que o homem achava. Não teve uma eleição também para que fosse estabelecido um governo na igreja. Igreja que eu falo é nós reunidos, né? Os irmãos salvos em graça, glória a Deus. Então Deus estabeleceu, ele não perguntou. Nós vamos ver alguns versículos, 1 Coríntios 12 e o 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então, amados, a uns pôs Deus na igreja. Então, a uns, ou seja, são mais de um, né? São uns. Então, a uns pôs. Então, Deus já pôs. Deus já estabeleceu na igreja dele, né? Ou seja, os apóstolos, os profetas e os mestres. Glória a Deus. Então, foi Deus quem estabeleceu. Então, muitos ainda no sistema religioso ainda não entenderam que quem estabeleceu foi Deus, né? Existem alguns irmãos que dizem que em graça não devemos congregar, em graça não tem mais pastor, não tem mais evangelista, não tem mais apóstolo, não tem mais profeta. Então, não estão crendo na soberania de Deus, a qual ele diz, e ele falou para o apóstolo Paulo, a uns pôs Deus na igreja. Então aqui Paulo escreveu, mas Deus revelou para Paulo. Então foi Deus que estabeleceu na igreja. Então aqui é a teocracia de Deus no governo da igreja. Então foi Deus que estabeleceu. E se ele estabeleceu, já está estabelecido e não se pode mudar, porque já está estabelecido. E quem estabeleceu foi Deus. Não é nenhum sistema, não é nenhuma pessoa que agora diz que tem pastor, tem mestre ou tem apóstolo.
Está escrito, e se está escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, é sobre ainda o governo da igreja que Deus estabeleceu. Vamos ver Efésios 4 e 11. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Em algumas versões fala mestres, né? Mas mestres e doutores é a mesma coisa. Amados, aqui a palavra ela está no plural, né? E ele é Deus, né? Quem pôs na igreja, né? Foi Deus. E aqui ele mesmo deu uns. Então lá ele estabeleceu na igreja. Aqui ele deu uns como? Para apóstolos, ou seja, no plural. Para profetas, no plural também. Evangelistas, no plural também. Outro para pastores, também no plural. E doutores. Isso quer dizer que é mais de um. Ou seja, mais de um pastor, mais de um profeta, evangelista, mestre. Então, na graça, amados, quem estabeleceu os 5 dons ministeriais na igreja foi Deus. Não é o MGA que estabeleceu que na graça tem apóstolo, tem profeta, tem mestre, tem doutores, né? Tem os evangelistas. Não é o ministério MGA que estabeleceu, já está estabelecido e não se pode mudar. E quem estabeleceu foi Deus. E ele não só estabeleceu, como ele mesmo deu uns para apóstolos. Ou seja, ele mesmo já deu, ele mesmo já elegeu, ele mesmo já fez a eleição. Eu tenho uma ministração, né, sobre esse assunto também no canal, que é a hierarquia da Igreja de Cristo, né? Explica mais somente sobre esse assunto aqui, sobre a hierarquia da Igreja de Cristo. Então aqui quando Paulo diz que ele mesmo deu, então ele já deu, ele já estabeleceu no Espírito. Ou seja, quando a ovelha que foi eleita por Deus a exercer o dom ministerial, esse dom ele já está no espírito da ovelha. O que acontece é que ele é despertado, né? Ou seja, ele manifesta na ovelha, mas ele já está. Não é que a pessoa se nomeia ser pastor, ela mesma se nomeia ser evangelista, a ser apóstolo. É testificado pelo Espírito Santo de Deus, porque o dom, ele se manifesta na vida de qual ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores, ou seja, mestres também. Então aqui nós vimos sobre a soberania de Deus, a qual foi ele quem estabeleceu. E se ele estabeleceu, já está estabelecido e nós cremos e nós recebemos por fé, porque nós cremos. Se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Vamos ler ainda Jó 42, 2. Jó 42 e 2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos
pode ser impedido. Então aqui o Jó também falou também sobre a soberania de Deus, que nenhum dos seus planos pode ser impedido, ou seja, ele cumpre toda a sua vontade, ele cumpre todo o seu propósito. Quem pode impedir o seu propósito, a qual ele já estabeleceu para nós, né, a Igreja de Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, quem resiste à sua vontade? Agora é uma pergunta a qual o apóstolo Paulo perguntou. Quem resiste à sua vontade? Vamos ler Romanos 9 e o 19. Quem dirá então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Então, quem resiste à vontade de Deus? Quem é o homem que resiste à vontade de Deus? Porque tudo está no controle de Deus. Glória a Deus. E não podemos resistir à vontade que é soberana de Deus. Então Deus, ele tem o controle, né, de tudo e de todas as coisas, e ele tem o controle do céu, da terra, do mar, das plantas, do sol, das estrelas, da lua, do sol, de nós. Glória a Deus. Então Deus está no controle, amados, de tudo. Tudo que se rege no céu ou na terra, porque a ele foi dado todo o poder. Ou seja, ele tem todo o controle no céu, na terra, no mar. Glória a Deus. Vamos ver o que Samuel falou em 1 Samuel 2, o versículo é o 6, 7 e 8. 1 Samuel 2, 6, 7 e 8. Glória a Deus. 1 Samuel 2, 6, 7 e 8. O 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas. Ergue o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra. Assentou sobre elas o mundo. Somente até o 8. Então, amados, aqui nós vimos a soberania de Deus, a qual o profeta Samuel já havia também falado, assim também como Moisés também falou. Então, aquilo que os profetas falaram, mesmo que esteja no livro da lei, profeticamente, é o que Deus é, porque Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. O que mudou agora foi as alianças, né? Agora nós estamos na graça, estamos em Cristo, o ressuscitado. Então, estamos falando da soberania de Deus. Então, é Ele que tira, é Ele que dá.
Glória a Deus. É Ele quem enriquece e é Ele quem empobrece, exalta, abate. Glória a Deus. Porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor. Glória a Deus. Vamos ler ainda Isaías. O capítulo é o 40, o versículo é o 13 e o 14. Isaías 40, 13 e 14. Glória a Deus. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? A quem consultou para que lhe desse entendimento e que lhe mostrasse o caminho certo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Então aqui está claro que Deus, ele não é guiado por ninguém. Então aqui está claro que Deus é Senhor, é soberano e ele não pede conselho. E isso para que o homem entenda que não há livre-arbítrio, né? Que ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, né? O livre-arbítrio que há para o homem é o livre-arbítrio da carne, né? Eu posso escolher uma roupa para me vestir, eu posso escolher um sapato, se eu quiser alisar o cabelo eu aliso, se eu quiser pintar eu pinto. Então eu posso fazer as coisas concernentes às coisas do mundo físico, né? As coisas espirituais, elas estão todas resolvidas por Deus. Glória a Deus. E Deus, ele é Senhor e ele é soberano. E aqui no versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Então, ninguém ensinou a Deus ou aconselhou a Deus, porque ele é soberano, né? Estamos falando aqui sobre a soberania de Deus, a parte 2. Glória a Deus. Então nós vamos ainda ler aqui no livro de Isaías, agora mais para frente um pouquinho, o 44 e o versículo 6, a parte B. O 44, o versículo é o 6 e a parte é B. Mas vamos ler todo o versículo. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então aqui, se ele é o primeiro, ele é o último, ele é o Senhor e não há outro, então somente ele é Senhor e soberano, né? Glória a Deus. Então, o governo de Deus, né, ele é teocrático, não é democrático. Não precisa do conselho do homem, né? Perguntar do homem se ele quer, se ele aceita, né? Se ele entende, porque o que Deus fez por nós, amados, que nós possamos entender que o que Deus fez por nós, a forma como entendemos, a forma que nós vimos, nosso ponto de vista, ele não muda aquilo que Deus estabeleceu para nós, aquilo que Cristo fez por nós, não muda o que Deus já fez, porque Ele já salvou e nós já somos salvos pela graça, pela soberania de Deus. Glória a Deus.
Ainda em Isaías, aí agora no 43 e o 13. A minha está na mesma página aqui. Isaías 43 e 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta, né? É uma pergunta aqui que Isaías está fazendo. Então aqui ele já entendia a soberania de Deus. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus operando, Deus fazendo, quem pode impedir? Quem pode fazer contra a vontade, o conselho de Deus, que tudo faz conforme a sua vontade, a sua soberania para nós. Glória a Deus. Então, quem impedirá, né? Quem poderá escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Então, que nós possamos receber esse entendimento da soberania de Deus, né? Que Ele é soberano, que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós vamos ainda ler o último versículo do estudo dessa noite, para finalizarmos com o apostolado, né? Que é somente 1 hora de estudo. Vamos ler Colossenses, o capítulo é 1 e o versículo é 16. Colossenses capítulo 1 e 16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Glória a Deus. Abba, Pai. Então aqui o apóstolo Paulo, né, falando aqui na supremacia de Cristo, né? Aqui está o título aqui do capítulo aqui em Colossenses, um dos subtítulos, a supremacia de Cristo. Então, amados, então tudo foi por Ele e é para Ele que tudo foi criado para a glória de Deus. E Ele é soberano. E Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós encerramos esse estudo desse apostolado de hoje, né, com esse versículo. Ainda estaremos estudando ainda, mas somente um estudo para nós finalizarmos sobre a soberania de Deus. Glória a Deus, para que nós possamos entender a palavra de Deus e ter o perfeito entendimento. Nós devemos nos alimentar da graça de Deus, do apostolado, a qual nós recebemos a graça e o apostolado. Então, amados, esse foi o estudo da palavra de Deus hoje, o nosso tema, a soberania de Deus, parte 2. Glória a Deus. Então, essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz e glória a Deus pela sua vida. Aplauda o Senhor.